Olá, sejam bem-vindos ao 25º encontro de estudo do livro Porque o Amor é Importante. Hoje eu comecei dizendo olá, porque eu fui ver os vídeos e todos eu começo bom dia, bom dia. Como vocês estão? Vão chegando que hoje o estudo vai ser bem profundo, como a maioria, né? Como a maioria não, como todos até hoje. Hoje a gente vai falar sobre... Vamos terminar o capítulo 7, Criança Perturbada, Traumas Menores da Infância, que eu acho que muita gente vai se identificar também. Oi, Val! Nossa, quanto tempo! E aí nós vamos entrar no capítulo 8, as ligações entre transtornos da personalidade e as experiências iniciais da infância. É esse livro aqui, ó, gente, Porque o Amor é Importante, tá? Tem algumas pessoas me escrevendo... pedindo indicação de outros livros. Muita gente dizendo assim, ai, Alci, que outros livros eu poderia ler além desse? Tô apaixonada por esse, mas, né, tem um outro que eu tô estudando, muito, muito, muito bom, que chama Mal Profundo. É da doutora Nadine Burke Harris. Ela é uma pediatra que ela tem um TED muito conhecido, muito bom. Ela tem bastante vídeos no YouTube, se vocês procurarem, bastante não, alguns, procurem lá que vocês vão ver. Nadine, aqui tá invertido, mas vocês conseguem ver, Nadine Burke Harris. Tá? Esse livro é muito bom e muito gostoso de ler, ele é mais fácil e mais gostoso de ler do que esse que a gente tá lendo juntos. Esse que ele é mais fininho também, né? Esse que a gente tá lendo juntas, do Porque o Amor é Importante, é mais grosso e é muito técnico. Até por isso que eu achei bem legal estudar aqui com vocês, porque daí eu vou lendo parágrafo por parágrafo, né? Vou tentando interpretar aqui. Então, pra mim, o estudo fica melhor, porque senão eu só leria como eu li a primeira vez ele, né? Leria e pronto. Ah, entendi. Outra coisa é ler aqui com vocês e perceber, putz, acho que esse parágrafo pra mim ficou meio confuso, né? E aí a gente vai se aprofundando mais, tá? Então, pra quem quiser outro livro para já começar a ler ou estudar, esse livro é muito, muito bom. Mal Profundo, da Nadine Harris. Oi, Bianca! Que bom que você conseguiu chegar. Tem algumas pessoas que acompanham a gente em todos os estudos, né? E tem outras que têm assistido todas as aulas do YouTube que eu sei e tem me dado vários feedbacks, então fico bem feliz. Gente, lá no YouTube, quem ainda não entrou, quem ainda não se inscreveu, as aulas que nós estamos fazendo da Bússola de Paz também tá ficando lá tudo salvo, tá? Então assistam lá que tá sendo bem legal, porque as aulas de Bússola de Paz são questões práticas, né? Desafios do dia a dia, assim, que a gente recebe muitas perguntas. A gente tá fazendo uma aula toda quinta-feira às 9h30 da manhã. Então, terça-feira tem a aula aqui de estudo do livro, 9h30 da manhã. E quinta-feira tem o Bússola de Paz, às 9h30 da manhã também. Por aqui e salvo lá no YouTube as duas coisas também. Vamos começar? Peguem seus cafés, suas águas. Acabei de comer um pãozinho. Gente, se não tá sujo meu dente. Esses dias eu vi que uma das aulas eu fiz a aula inteira com uma sementinha de pão aqui, de pão integral, assim. Ninguém falou nada. Vai esquentar, gente, vai ficar calor e minha rinite vai melhorar. Tenho certeza. Encontro 25. Vamos terminar o capítulo 7. Nós estamos na página 168 do livro Porque o Amor é Importante. A criança perturbada. Até agora a gente falou, gente, sobre os traumas, né? E como os traumas de infância predispõem nosso organismo a traumas maiores no futuro. Traumas, gente, não são experiências que nós passamos. Traumas é o que é feito das nossas experiências. Todo mundo passa por experiências adversas. Como a gente é apoiado nessas experiências, como que a gente como que a gente consegue lidar com essas experiências é o que causa trauma ou não, tá? Então, na infância, o trauma ou não da criança tem muito mais a ver da relação dos pais, dos cuidadores com essa criança, com relação a tudo o que acontece na vida delas, inclusive, por exemplo, ficar chorando, como que a gente lida com o choro, como que a gente lida com as dores, como a gente lida com as experiências, como que a gente ajuda a criança a se autorregular, a passar por aquelas experiências. E no adulto, daí sim, é como a gente consegue lidar com as nossas próprias experiências. E, uma coisa bem importante que a gente já viu aqui no livro, sempre precisamos de apoio. Mesmo quando a gente tem uma autorregulação,
já sabemos, né, ter uma autorregulação, mesmo quando a gente já tem o cérebro pronto, nós somos seres interdependentes. É muito importante a gente contar com apoio, com ajuda para lidar com as nossas experiências possíveis de serem traumáticas, né? Experiências adversas. Tá? Então vamos terminar esse capítulo. A criança perturbada. As crianças que são definidas como tendo esses apegos desorganizados são aquelas que não têm um padrão consistente de comportamento com a mãe. Em condições experimentais destinadas a descobrir o seu estado de apego, elas reagem de maneira confusa aos encontros com seus pais, às vezes de modo ansioso, às vezes congelado. Tenho visto imagens de vídeo de crianças que são colocadas nessa categoria. Elas são crianças que batem suas cabeças contra a parede quando os pais chegam, que vão em direção a eles ansiosamente, mas em seguida mudam de direção ou simplesmente se sentam no chão olhando para o nada, fazendo um som estridente e estranho. Elas podem ter tiques musculares relacionados com a disfunção do hemisfério direito. Tem aqui uma citação de 2003. Todos esses comportamentos fazem sentido como uma expressão de confusão, de não saber se é seguro ir em direção aos pais ou não. Elas estão nas garras de que Jeremy Holmes chamou de dilema da aproximação-evasão, uma citação de 2002. A maior parte das crianças maltratadas acaba com apegos desorganizados, citação de 2003. Essas crianças são confusas e desorganizadas, porque simplesmente não sabem se pode confiar nos pais, que às vezes as ferem ou as assustam. É um dilema primorosamente doloroso, em particular na infância, quando se depende tanto das figuras parentais. O sistema de apego as motiva a ir com eles, mas a experiência lhe diz que isso poderia ser perigoso. Em vez de confrontá-las, as crianças temem que eles possam atacá-las. Não, em vez de confortá-las, as crianças temem que eles possam atacá-las. Isso é semelhante em alguns aspectos à experiência das crianças da categoria resistentes, que também experimentam inconsistência parental. A diferença é que para as crianças que se tornam desorganizadas, seus pais às vezes são positivamente assustadores, por causa de sua agressividade ou por causa de sua vulnerabilidade e ansiedade extrema. De qualquer maneira, o medo e o amor se misturam. Na idade adulta, esse padrão pode ser visto em pessoas que se envolvem em relações sadomasoquistas. Eu já falei aqui algumas vezes, não sei se lê esse estudo desse livro, mas o quanto não vou dizer prejudicial, mas como a gente deixa o cérebro meio maluco quando nós somos... O cérebro da criança, ele instintivamente diz para sempre corre com seus pais. Sempre que tem qualquer perigo, que tem qualquer dor, que tem qualquer angústia, que tem qualquer coisa, ele fala, grita pros seus cuidadores, corre pros seus pais. Corre pros seus pais, qualquer ameaça, né? Meu Deus, tô sendo violentado, cadê meus pais? Tô sendo invadido, cadê meus pais? Corre pros seus pais. Aí, quando o cérebro dele diz, corre pros seus pais, e ele enxerga que são os próprios pais que são essa ameaça, que são os próprios pais que estão violentando, que estão ignorando, que estão deixando eles chorarem, que são os próprios pais, é como se ele entrasse em tilt. É como se ele ficasse nesse lugar. O meu instinto, tudo que um cérebro humano diz pra eu fazer, a minha experiência diz pra eu não fazer. Tipo, ele diz, corre pros seus pais. Eu corro, mas são os próprios pais que é a ameaça. O que eu faço agora? Então, você vai construindo no seu cérebro essas falhas dos caminhos neuronais de autorregulação, de autoconfiança, de bom funcionamento neuronal. É isso, resumindo, é isso. Porque o cérebro libera cortisol e adrenalina para você poder conseguir lidar com o estresse até chegar nos seus pais, que vão ser seus cuidadores, que tem toda a condição fisiológica, neurológica para ajudar você a dar conta do que está acontecendo, te autorregular, ajudar seu organismo a voltar a funcionar direitinho. Mas, a hora que o cérebro chega lá desses pais, a hora que ele se dá conta que são os próprios pais, a sua própria fonte de segurança, que é a ameaça, ele não sabe mais o que fazer, então ele continua, libera mais cortisol, você tem que se defender sozinho, não é por aí, pera aí que nós temos que procurar outro caminho, vamos lá galera, tenta fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? A gente não sabe, a gente não tem repertório. Então o organismo começa a se desregular ainda mais, ele começa a se desequilibrar, ele começa a criar caminhos que se auto-prejudicam. Por isso que a gente fala que as doenças autoimunes,
se explica muito por experiências adversas na infância. Por uma educação sem apego seguro, os caminhos neuronais construídos não são os caminhos que o cérebro continua sempre saudável e equilibrado. Ele vai entrando em tilt, tá? É muito interessante isso. Esses são os outros tipos de apegos que a gente vai encontrando, né? O medo e o amor de uma mesma pessoa se misturam. E aí vai causando essa confusão mesmo do que é uma relação amorosa, do que é uma relação saudável, né? A gente conhece um monte, nós temos relações que a gente mistura. A gente trata os nossos filhos desse jeito, né? Com medo e com amor e com violência, misturando as duas coisas, porque é o repertório que a gente tem. Mas a gente pode começar a mudar isso nessa geração, para quem sabe na geração dos nossos filhos, com os filhos deles, eles já tenham muito menos violência, muito menos medo, né, envolvido nessa relação, muito mais segurança, e quem sabe os nossos bisnetos tenham só amor e segurança, seja aonde a sociedade vai começar realmente a mudar, né, porque uma sociedade baseada em apego seguro é uma sociedade respeitosa, é uma sociedade justa, é uma sociedade autoconfiante, é uma sociedade empática, porque todo mundo viveu isso na pele, então sabe dar isso lá pra frente, tá? Hoje em dia, nós temos uma sociedade que luta o tempo todo pra sobreviver, pra não ser a vítima. Porque a gente aprende que sempre tem um caçador e uma vítima, um predador e uma pessoa que vai ser engolida, né? Então, a gente luta pra ter um papel de que não vai ser, de quem vai ser engolido. Mas a gente tá vivendo os dois papéis em cada relação, porque são os únicos papéis que a gente conhece, né? Muitas crianças com apegos desorganizados terão experimentado essa mistura venenosa de amor combinado com danos. O grau de estresse que experimentam em sua família se reflete em seus níveis muito elevados de cortisol, muito maiores do que em outras crianças inseguras. Essas também são as crianças que estão em maior risco de desenvolver psicopatologias graves na idade adulta. Algumas são diagnosticadas com transtornos da personalidade, borderline, embora não todas. Os efeitos do abuso e da negligência nas fases iniciais da vida sobre o cérebro da criança são semelhantes a outras formas de estresse. Gente, negligência é uma das violências mais impactantes também para o desenvolvimento cerebral, tá? Essas experiências sensibilizam a resposta ao estresse e geram altos níveis de HLC e cortisol. A experiência traumática nas fases iniciais da vida, como a privação materna, que é altamente estressante para uma criança dependente, tem excitação, também pode afetar os circuitos emocionais do cérebro, podendo as ligações em rápido desenvolvimento entre o córtex orbitofrontal, o cingulado anterior e a amígdala via hipotálamo, podendo afetar os circuitos emocionais do cérebro, podando as ligações em rápido desenvolvimento entre o córtex orbitofrontal, o cingulado anterior e a amígdala via hipotálamo. O sistema que tem o poder de restringir a amígdala impulsiva. Então a gente vai prejudicando, é isso que eu falei, vai ficando falho, a gente vai podando essas ligações. A gente vai fazendo com que as coisas não funcionem direito dessa autorregulação, dessa organização emocional, porque tudo é bioquímico, né? A gente vai produzindo muito mais hormônios estressantes, muito menos caminhos, né, de interpretação racional, organizada das coisas, de como colocar as coisas no lugar, de como lidar com os conflitos, de como lidar com as relações humanas, de como lidar com as situações. A gente vai diminuindo totalmente esses caminhos. A gente vai podando essas conexões neuronais e não vai deixando isso se desenvolver adequadamente. Tudo isso na nossa primeiríssima infância, gente, que é quando tudo isso está se formando, tá? Experiências traumáticas nas fases iniciais da vida também podem alterar o equilíbrio entre a dopamina e a serotonina no neocórtex orbitofrontal e no cingulado anterior. Na verdade, ela parece afetar o volume do cérebro em geral, particularmente a dimensão do córtex pré-frontal. Quanto mais cedo a criança experimenta abuso ou negligência grave, menor é o volume do cérebro, particularmente do córtex pré-frontal, que é tão vital para controlar e acalmar as reações de medo mais urgentes da amígdala. Os cérebros das crianças são mais vulneráveis ao estresse no momento em que eles estão se desenvolvendo mais rápido. Entende, gente? Isso é bem importante, gente. Ah, mas eu
Eu aprendi a ficar sozinha a partir do momento que eu fui deixado sozinho. O que a gente tá aprendendo, gente? O que a gente tá ensinando? Quanto menor a criança, mais impacto o estresse vai ter pro cérebro dela. E a gente não sabe relativizar. Então a gente fala assim, meu Deus, gente, parece que até que ela tá morrendo. Eu só deixei ela chorando ali 3 minutos pra eu fazer não sei o que, não sei o que. 3 minutos. Se sentindo abandonado, angustiado, desesperado, com medo de morrer. É um estresse altíssimo. 1 minuto. Tanto altíssimo para um cérebro que está se desenvolvendo. É muito mais impactante do que 1 hora na vida de uma criança muito maior, sei lá, um adolescente. É muito mais impactante do que o dia inteiro de um adulto se sentindo em perigo. Entende, gente? Porque assim, primeiro que um dia inteiro de um adulto sentindo perigo, um dia inteiro já é relativo esse tempo pro adulto. Porque o adulto já tem anos de vida, um dia ele sabe que não é nada. Para uma criança que tá ali começando a sua vida, não tem referência de tempo, não tem noção de tempo, o cérebro não tem temporalidade, não consegue ter ideia de temporalidade. Ele só sente o presente e é uma angústia de morte. É muito estresse, é muito estresse. Por que é muito estresse, gente? Porque o cérebro está se formando, ele está começando a entender como funciona a vida. E ele sente que se ele não for atendido, ele vai morrer, porque ele vai. Ele não sabe que é só 1 minutinho que você vai demorar. Ele não sabe que é só 3 minutinhos. Ele não sabe que ele vai morrer se você não vier. Porque ele depende 100% desse cuidador. Pra tudo. Então, ai meu Deus, parece que vai morrer. Parece, é isso que ele sente, que ele vai morrer. Tá? Então é muito mais impactante para uma criança passar por uma situação de estresse pequena, impactante para esse cérebro, do que é para um adulto passar por um estresse grande. Porque ele tem todas as condições, ou deveria ter, para lidar com esse estresse grande. Inclusive de temporalidade, de relatividade, de abstração, de planejamento, de racionalidade, etc. Inclusive até ir para uma guerra. Onde tem ali milhares de situações em que o cérebro formado pode pensar, pensar, elaborar, buscar soluções, raciocinar, lidar com aquela emoção, fazer. Lógico que ele tá gerando estresse, lógico que pode trazer traumas, pode, mas, gente, é muito mais impactante para uma criança no começo da vida passar por um estresse, tá? Isso é bem importante a gente entender, porque a gente mede, super congestionado, né? A gente olha pro estresse da criança com a nossa lente, com o nosso cérebro, que não vê aquilo como uma coisa grande, porque a gente já tem muito mais experiências em relativização. Eu vou falar sobre isso hoje num vídeo dos stories, que eu falei sobre ensinar a criança a perder, não é fazendo ela perder. Eu vou falar sobre isso lá, vamos lá depois pra ver. Então tá, então vamos agora continuar aqui. O cérebro das crianças são mais vulneráveis ao estresse no momento em que eles estão se desenvolvendo mais rápido. Em particular, o momento em que uma região do cérebro se torna metabolicamente ativa é o momento em que ela mais contribui para o repertório comportamental de um indivíduo. Parece provável, então, que o trauma tenha seus efeitos mais fortes sobre a resposta ao estresse quando está se desenvolvendo, até os 3 anos. Olha que forte! O alto cortisol no início da vida também pode ser responsável por danos ao hipocampo, uma vez que o cortisol aumenta a liberação de glutamatos, que se acredita que danifiquem o hipocampo. Esses glutamatos, o cortisol aumenta a liberação de glutamatos. Esses glutamatos podem interferir no sistema de captação e na adaptabilidade do cérebro. O momento em que o estresse ocorre também parece desempenhar um papel importante na determinação da reatividade do nível basal de cortisol. Nos casos em que o estresse crônico ocorreu muito cedo, o nível basal é suscetível de alcançar um pico e então cair abaixo do normal. Contudo, o estresse mais tarde na vida não parece alterar o nível basal dessa forma. Considerados em conjunto, os efeitos do estresse nas fases iniciais da vida merecem ter o potencial de causar um prejuízo considerável na capacidade do indivíduo de responder ao estresse futuro. Gente, eu vou dar uma pausa bem rápida aqui. Como é que eu faço para dar pausa? Que eu vou só o nariz. Eu não sei dar pausa. Bom, vou dar uma pausa no som, peraí. Viu? Deu certo.
Deu, né? Vamos lá. Gente, isso é tão, tão, tão importante. Eu fico assim, apaixonada de pensar que se a gente entender isso, né? Se a gente entender o quanto essa primeiríssima infância, até os 3 anos, principalmente, impacta na sociedade do futuro. Nossa, imagina as políticas públicas, imagina um governo, imagina um país cuidando disso. Como essa sociedade não seria melhor, né? Como nossas vidas não seriam melhor. Imagina a maioria das pessoas dando conta de si, das suas emoções, das suas necessidades. Por quê? Porque quando elas eram pequenininhas, até os 3 anos principalmente, deram conta delas, de todas as suas necessidades, para que o cérebro dela pudesse se desenvolver tranquilamente. E aí, quando esse cérebro tinha se desenvolvido e estava pronto para dar conta de si, ela pôde ir sozinha. É isso. O que a gente faz? A gente fica lutando para sobreviver, para dar conta de nós adultos o tempo todo e deixa a criança lá atrás, tentando dar conta de si, porque a gente não está dando conta dela, fazendo essa formação neurológica cerebral totalmente desregulada, falha igual é a nossa, né? Totalmente poluída, prejudicada igual é o nosso, né? Com caminhos neurológicos, neuronais ali totalmente falhos, produzindo muito mais cortisol, não sabendo lidar com suas próprias questões, não sabendo lidar com as questões dos outros, não funcionando bioquimicamente da melhor forma, por causa dos traumas, ou seja, novos caminhos neuronais foram construídos a partir dessas experiências traumáticas. E a gente continua fazendo a mesma coisa com as próximas, e com as próximas, e com as próximas. Sabe, é uma montanha assim, como é que fala? Uma montanha, um círculo vicioso, que agora a gente tem informações de que não é assim que a gente vai melhorar. Né? Que a gente tem informações de que é simplesmente fazendo diferente com essas primeiros anos de vida, olhando para essa geração, para essa nova geração, que a gente vai conseguir mudar o futuro. Não é a gente tentando sobreviver agora e fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É lá. E aí vem o pulo do gato. Para eu conseguir atender lá, eu preciso me cuidar aqui, enquanto adulta. Eu preciso me curar. Eu não vou conseguir atender esse bebê. Meu Deus, eu não consigo, o choro dele me irrita demais. Autoconhecimento, autocuidado, autocura. Vai ter que sim olhar para as feridas, vai ter que sim olhar para sua própria infância, vai ter que sim olhar para suas dores, vai ter que sim fazer terapia, vai ter que sim buscar milhares de linhas diferentes de transformação interna. Ai, Alce, é só uma terapia? Não. Os estudos da neurociência já mostram que várias áreas do cérebro são atingidas na nossa primeira infância e constroem esse indivíduo que nós somos, esse self, né? Inclusive a genética, que é ativada pela educação que a gente teve, pelo ambiente que a gente viveu. Então, precisar de várias frentes. Para essa parte do cérebro neocórtex, o racional funciona, então eu faço uma terapia falada, olhada. Para essa parte aqui que é pré-fala, que não adianta eu pensar, eu nunca vou atingir ela, eu preciso de uma terapia mais profunda, que vai em tal lugar. Para essa parte eu preciso ter novos hábitos, eu preciso buscar isso, para construir novos caminhos, para mudar aquela... É isso, gente. Então, assim, como eu sempre falo aqui, reformar um avião com ele voando. Não tem como a gente parar tudo, cuidar da gente, pra depois cuidar da criança. E não tem como a gente falar pra criança, pera aí, criança, para de se desenvolver agora que eu vou cuidar de mim. Nos tornamos mãe, vamos começar a reformar tudo com o avião voando. Pra que a gente possa dar o melhor possível pra eles, e aí eles vão dar o melhor possível pros filhos dele. Então a gente começa agora a quebrar um ciclo de só sobreviver, de só ter crianças educadas e agradáveis aos adultos, que era isso que a educação buscava até hoje. Crianças que recebem aplausos, olha que criança querida e educada, que é completamente incompatível com o bom desenvolvimento cerebral, para termos uma sociedade educada, um adulto educado, a partir de um cérebro bem formado lá no começo, que não vem de uma criança educada e agradável. Para a criança ser educada e agradável, ela precisa construir caminhos neuronais de sobrevivência e a adaptação ao mundo do adulto, que não é o mundo de um bom desenvolvimento cerebral infantil. Temos que rever tudo, gente. É muito interessante. Traumas menores.
Não quero deixar a impressão de que o trauma surge somente a partir de experiências extremas e continuamente difíceis. Olha que legal! O trauma no apego também pode surgir a partir de episódios periódicos de negligência ou tratamento abusivo. Ou, como John Allen colocou, a falha principal é a ausência de resposta episódica quando a criança está em um estado de necessidades acrescidas de apego. Em outras palavras, o sistema de apego é ativado quando a criança está com medo e precisa de conforto, tranquilidade e segurança. E é traumático quando ela não obtém o que ela precisa. Aqueles que lidam com essas experiências difíceis de apego, com defesas relativamente eficazes, como as formas de comportamento de esquiva ou resistente, são mais propensos a ser vulneráveis a dificuldades emocionais em um tom menor. O transtorno de personalidade narcisista, a ansiedade, a neurose ou a depressão. Suas primeiras experiências raramente alcançam a intensidade de um abuso evidente, mas pertencem ao mesmo contínuo. A parentalidade que essas crianças receberam também está abaixo do ideal. Elas muitas vezes foram dependentes de pais que foram relativamente incompetentes no manejo dos sentimentos. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô super congestionada, né? Inclusive eu falo e eu escuto o barulho da minha respiração aqui dentro. Deixa eu tomar água. No entanto, como esse extremo do contínuo mescla-se com a normalidade, e porque muitos pais perfeitamente bons às vezes são incompetentes ou ficam fora de controle, é mais difícil ver como tal déficit crônico no manejo dos sentimentos pode de fato afetar profundamente uma criança dependente. Essas crianças geralmente não têm um medo profundo em relação à sua sobrevivência física que as crianças mais perturbadas terão experimentado. No entanto, elas ainda estão expostas a temores em relação à sua sobrevivência psicológica. Elas têm incertezas sobre o seu valor e sobre o seu direito de existir. A literatura do apego deixou claro que as crianças desenvolvem modos de funcionamento de relacionamentos baseados em suas próprias experiências, mas que estes não são simplesmente modelos de como as outras pessoas se comportam. São modelos de si mesmos com outra pessoa. Modelos de interação entre as pessoas, e não imagens internas estáticas de mãe ou pai. Olha que forte, gente. Isso significa que as imagens internas que traçamos para orientar nosso comportamento são imagens que evocam qual é a sensação de estar com outra pessoa. Se a outra pessoa consistentemente trata você como se fosse um idiota, você se sente como um idiota. Você também desenvolve a capacidade de tratar os outros como se fossem idiotas. Se os pais mostram pouco interesse em seus estados de espírito, você se sente como se seus estados de espírito fossem pouco interessantes para os outros. E provavelmente também manifeste pouco interesse nos estados de espírito dos outros. Obviamente, conforme as pessoas se desenvolvem, trazem seus modos de funcionamento interno para suportar o de outras pessoas também. Mas, na primeira infância, eles ainda estão sendo formados e são amplamente influenciados pelos adultos e pelas crianças mais velhas da sua vida. Do final da infância em diante, eles vão elaborar e retrabalhar esses primeiros modelos de várias maneiras. Aí começa a adolescência. A tão temida adolescência, que é resultado da infância. Em famílias que negligenciam ou criticam demais seus filhos, pode haver uma incerteza fundamental sobre o valor de si mesmo. O modo de funcionamento interno será o de inutilidade interior ou mesmo de maldade, antecipando uma outra pessoa crítica ou negligente. Essas expectativas informam o comportamento e muitas vezes levam os outros a confirmar as expectativas, criando um ciclo vicioso que é difícil de romper. Quão difícil isso será, examinaremos nos capítulos seguintes. Terminamos o capítulo 7. Gente,
É muito legal isso que ela falou no final. Porque quando a gente fala das experiências adversas da infância e quando a gente olha o quanto o nosso cérebro é impactado por experiências extremas adversas da infância, a gente entende claramente essa questão do trauma, a gente entende essa questão das dificuldades do adulto, né? A gente entende essa questão da sociedade ser como é. Mas o que ela está dizendo aqui é que os estudos já mostram que as pequenas experiências adversas da infância também trazem esses impactos. Em níveis diferentes, mas também trazem. Porque o cérebro não tem registros de que vai morrer, fisicamente falando. Eu não tenho medo de que minha mãe vai me deixar passar fome, eu não tenho medo de que minha mãe vai me matar me espancando, eu não tenho medo de que meu pai vai me matar, né, a qualquer momento, de que minha vida corre risco fisicamente falando. Mas meu cérebro registra muito medo psicológico. De não ser amado, de não ser bom o suficiente, de não conseguir atingir as expectativas dos pais, de não ser não só bom o suficiente, mas suficiente como é, né? De precisar o tempo todo ser algo que não é, de precisar o tempo todo lutar contra a sua própria natureza para conseguir se sentir visto, amado, importante, etc. Então, tudo isso também traz impactos e, muitas vezes, os mesmos impactos nessa formação neurológica. Entende, gente? Porque é o mesmo risco de morrer. Morrer no sentido psicológico e emocional. Porque pro cérebro, inclusive da criança, é mais importante para ela ser amada do que comer. Porque ela sabe que se ela for amada, ela vai ter o que comer. É mais importante pro cérebro sentir vista e importante do que dormir. Se sentir vista é importante do que não ser violentada. Muitas e muitas crianças fazem o que fazem até apanhar para sentir que tem alguém ali por elas. Do que ser simplesmente invisibilizada, se sentir invisível. Tá? Então é muito importante a gente perceber isso, que os pequenos traumas do dia a dia, quando ele é bebezinho, as pequenas experiências adversas do dia a dia são tão impactantes quanto as grandes. Só que vai para lugares diferentes. Não é lugares diferentes, são os mesmos lugares cerebrais, mas é formas diferentes de lidar com toda essa bioquímica, né? Com todo esse medo. Muito forte, né, Bianca? Ai, eu fico assim... Ao mesmo tempo que eu fico assustada, eu me sinto muito esperançosa. Porque isso me dá cada vez mais força de querer me melhorar para os meus filhos. E cada vez mais esperançosa de que essa informação vai chegar a cada vez mais pessoas e que a gente vai, tipo, nossos netos vão ter uma vida melhor. Sabe? Eu penso que no futuro a gente vai estar decidindo entre presidentes realmente valorosos, né? Que tenham valores de verdade. A gente vai ter pessoas que vão nos representar que tem o cérebro bem formado lá na infância, né? Que não olha só para sua própria sobrevivência, um sobre o outro. Temos que ganhar do outro pra gente poder sobreviver, porque senão a gente vai morrer. Porque é isso que essa educação tradicional, que nos leva para esse lugar de crianças obedientes e boazinhas, faz. Que é se adapte o mais cedo possível para não apanhar, para não ser violentado, para poder receber um pouco de amor e carinho, para receber aplausos, para tudo isso, para um dia você ser quem manda e poder fazer os outros fazer o que você quer. É essa cultura de ter que ter um mais forte sobre o mais fraco. E isso faz com que a gente esteja sempre violentando os outros, porque quando a gente negligencia, a gente está violentando. Quando a gente olha só para os nossos interesses, a gente está violentando os outros. A gente está fazendo os outros abrirem mão dos interesses deles, das necessidades deles, né? Então, eu tenho muita esperança quando eu tenho acesso a essas informações, porque eu entendo assim, agora a gente está descobrindo o mapa. A gente está tendo um mapa que nunca se teve. Então vamos caminhar por esse mapa, vamos fazer com que cada vez mais pessoas caminhem por esse mapa, para os nossos netos poderem serem pessoas melhores de verdade, construídas desde o comecinho, com esse cérebro mais estruturado, com caminhos realmente empáticos, com caminhos
organizados bioquimicamente, de autorregulação, de senso de coletividade, porque ele vai sendo criado num igual valor e igual dignidade de qualquer outro ser humano, e não como alguém que tem que ser obediente a um superior, né? Então, todas essas crenças de que eu preciso lutar para ser superior, eu nunca esqueço, eu e minha irmã conversando, quando a gente começou a estudar sobre isso, falando, não, eu não acredito. Agora que era minha vez de mandar, eu não acredito que eu vou ter que abrir mão de mandar. Esperei minha vida inteira pra ser quem manda. E é verdade. Se a gente aprende desse jeito, você me obedece porque eu sou sua mãe, é isso que eu vou querer fazer quando eu for mãe. Eu não vejo a hora de ser mãe. Não vejo a hora de ser adulta pra eu ser quem manda. E é totalmente ao contrário disso. Totalmente ao contrário disso. Um bom cérebro, ele não pode ser mandado. Ele precisa ser apoiado pra se desenvolver. Só que a gente não sabia disso. A gente não tinha essas informações. A gente só conseguia ver que a gente precisava de crianças quietinhas pra sociedade poder, para os adultos poderem fazer o que eles achavam que tinham que fazer. Então, eu fico, ao mesmo tempo, desesperada de perceber o tanto que eu ainda erro, o tanto que eu ainda escorrego. Até escrevi um texto sobre isso ali no meu feed. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito esperançosa. Muito esperançosa de perceber que, assim, a gente já sabe o caminho agora. Então, bem importante a gente se agarrar nessa esperança para continuar e se agarrar nessa esperança para multiplicar cada vez mais isso. Peço muito a ajuda de vocês, de verdade, compartilhem. Não precisa ser só os meus vídeos. Tudo que vocês encontrarem por aí com essas informações, compartilhem com todos que vocês conheçam. A gente precisa atingir cada vez mais pessoas. A gente não pode esperar a gente ser perfeito para daí falar para os outros, porque senão não existiria educadora parental, não existiria essas pessoas que escrevem esses livros, pesquisadores. Esse livro aqui, que é maravilhoso, a autora fala que chegou uma hora que ela abandonou tudo para se dedicar aos filhos dela, que ela percebeu o quanto que ela estava prejudicando os filhos dela, a educação, tudo que ela estava comprovando cientificamente, ela estava fazendo ao contrário em casa, porque ela estava se dedicando muito a isso. E ela não percebia. Ela até percebia, mas ela não sabia. E ela abandonou tudo. Então, se ela esperasse ser perfeita para colocar isso no mundo, gente, a gente nunca teria acesso a tudo isso. Então, a gente precisa realmente reformar o avião com ele voando. E eu peço muita ajuda de vocês, para que a gente chegue em muitas famílias. Tá bom? Contem comigo. Eu vou parar por aqui hoje. Ainda falta meia hora. Mas tá muito difícil ler com esse congestionamento nasal aqui. Mas eu vou melhorar. A Cíntia tá falando aqui que a pior coisa é ser criada em uma família disfuncional. Eu sinto muito, Cíntia. De verdade. Com certeza é. Com certeza é. E eu vou te dizer que a grande maioria das famílias são disfuncionais. Mas mesmo as famílias funcionais não é o suficiente. Né? Não é o suficiente. A gente não quer só ser funcional, né? Porque se a gente atender 30% das necessidades das crianças, elas se tornam adultos funcionais. Ou seja, são sobreviventes. Nós não queremos mais sobreviventes. Né? A gente quer ir muito além da sobrevivência. Então, é sim horrível. Eu sinto muito mesmo, né? Por a gente ainda ter muito isso na história da humanidade. E a história de hoje, no presente, né? Mas vamos trabalhar para mudar daqui pra frente, né? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Já que temos um tempinho, alguma pergunta, algum comentário? Tá difícil. Nossa, nem fale, Bianca, é muito difícil ser curitibana. Eu juro que eu ainda estudo muito a possibilidade de mudar daqui por causa disso mesmo. Porque assim, eu tenho rinite alérgica. Ou eu me topo de remédio, eu faço tratamento com homeopatia há muito tempo. E mesmo assim, eu sei que também é, como eu falei, né? Tudo é genético e tudo é epigenético. Então eu posso mudar isso. Estou trabalhando para. Podemos encerrar? Perguntas, ó. Aproveitem, nem precisa ser sobre o livro, pode ser qualquer outro tipo de pergunta se vocês quiserem. Aproveitando que estamos aqui, queria saber sua opinião, o que você faria, o que você faz.
Não? Então tá bom. Ai, que legal, Bianca, que as suas primas vieram falar com você sobre educação. Nem fale, nem fale. Essa aqui mesmo, Maria. Acho que é Maria, né? Ou é Maria? É... Ah, então, por favor, seja bem-vinda. Esse livro mesmo, tá? Ele fala, ela falou assim, gente, que ela tá grávida e quer saber por qual livro começar. Esse livro é bem técnico, mas ele fala, ele tem um capítulo, o começo principalmente é só sobre gestação. Então leia esse livro com muito carinho, muito amor, com muita profundidade. Se você quiser, todas as aulas, a gente tá lendo ele, estudando ele, já faz alguns meses, essa é a 25ª aula, 25ª semana. Na verdade não, porque eu falei algumas semanas. Tá tudo no meu YouTube. Aqui também. Vai ser tudo no meu YouTube, Alcione Andrade Oficial. Lá tem uma playlist com todas as aulas. A gente leu página por página, parágrafo por parágrafo, comentamos. Então também seja bem bom você vir por lá. Porque o amor é importante, de Suguerra. Como o afeto molda o cérebro do bebê. Que começa desde dentro da barriga. Já tá moldando. Quanto tempo você tá? Os primeiros meses já impactou. Os primeiros meses de gestação. Então leia que você vai gostar muito. Leia lá da primeira aula, tá? Assista desde a primeira aula. Você vai gostar muito, muito, muito. É muito bom. Assim, pra mim ele é o mais completo. Ai, que gostoso! 18 semanas. Muito bom. Tá chegando na metade da gestação. Leia lá, tá bom? Que delícia poder ler esse livro já grávida. Muito bom. Se você não quiser comprar, acompanhe lá. E se você quiser comprar, compre e acompanhe lá também. Tem muita coisa boa. Gente, um beijo então. Contem comigo. Fiquem atentas aqui no meu perfil, que vai ter novidades logo, logo. Logo, 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 assim, logo, os próximos dias. E seguimos. Até mais. Imagina.